E aí, meus amigos, numa boa. Como todos os meus vídeos, eu tenho a intenção de falar sobre aquilo que eu ouço, os comentários, porque eu entendo que é da vida prática, né? Que nasce a necessidade de vídeos, de explicações, pelo menos as que querem ser explicações que querem ser sérias. Então, eu tenho um amigo meu que é bastante provocador. Ele é o famoso aquele do contra. E óbvio, sabendo que eu sou professor, sabendo que minha área é filosofia, minha área é sociologia, sabendo que estou terminando o curso de história agora, ele diz algo assim, mais ou menos assim, né? A história é aquela ciência que mais muda. Querendo com isso dizer que a história é uma mera interpretação dos fatos, né? Que cada um conta o que quer, uma coisa mais ou menos assim, né? Tentando destruir a ciência e história. E é óbvio que eu já imaginei não responder a ele, mas dizer aos meus colegas professores, afinal de contas, como assim ensinar, trabalhar histórias, a história, Brasil, né? Para o ensino fundamental 2, para o ensino médio. Qual é a nossa missão? E me surgiu, assim, na minha imaginação, um historiador querendo ensinar algo, né? Mostra, sem nenhuma preparação, a foto, a foto de um evento, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Veja, a foto é um fato, né? Retratado está um blindado, né? Atirando, né? Com as suas insígnias, representando o seu país, aqueles soldados em cima e tal. Percebam que o mero fato de demonstrar um evento histórico através de um documento factual, né, não garante nada ou muito pouco ao estudante ou às pessoas, porque ele pode ter N interpretações, infinitas interpretações. Inclusive, a sua vida atual, os filmes que ele assistiu, né, as histórias todas que ele ouviu, estarão todos esses conhecimentos pré-existentes estarão entre ele e a imagem. Se o professor pedir para ele discorrer sobre essa imagem, é bastante provável que ele vai falar mais dele, de suas representações de julgamentos, do que, evidentemente, é, da foto, o que significa. Por quê? Porque as informações, os dados, não são autoexplicativos. Porque entre nós e os fenômenos, entre nós e os fatos, existe toda uma linguagem, todo um contexto, existe todo um tempo, né? Um lugar físico onde eu estou, um tempo cronológico onde eu estou. E sem nenhuma orientação, sem nenhuma visão científica, com certeza eu vou falar de mim ao ver o documento histórico. O que eu quero dizer com tudo isso? E até, de certa forma, vou responder ao meu amigo questionador. Vejam que aulas de história nas escolas não pode, não é, e há muito tempo que não é, né? Apenas a leitura do livro didático, a explicação muito próxima, assim, do texto que ali foi dado, ou uma explicação muito próxima apenas dos fatos. Não pode ser uma visão simplesmente
linear da história, como se um fato acontecesse logo após o outro, como se fosse uma correnteza de um rio, que evidentemente as coisas vão, né, e como deveriam ser, né, como se tivesse a história tivesse um destino, né, pré-escrito e ela fosse caminhando. Então, não é por aí. Até porque não existe naturalidade na história. Os eventos históricos não são naturais. Os eventos históricos são construções humanas. E não desse grupo, daquele outro grupo, mas a interação entre os grupos. E nós, do século XXI, ao olhar para trás, tendemos a encontrar nexos, mas encontrar nexos entre esses eventos, a tal ponto que, achando que é linear, alguém poderá dizer, ora, portanto, podemos prever o futuro. Porque, afinal de contas, encontrando nexo do que fizemos até agora, nexos causais, logo, e a história é linear, logo, podemos ver no futuro o que vai acontecer. É óbvio que se fizer isso, vai acontecer aquilo. Perceba que, apesar de que, quando olhamos para trás, existem nexos causais, como não são naturais, nós podemos aprender muito com eles, mas não prever, porque a história não é linear. Quando a história é apresentada, ela vem até o estudante para que ele possa se reconhecer como alguém do século XXI, com suas concepções, e que consegue se reconhecer como alguém que tem suas percepções, observando as percepções da história, percepções históricas, contextuais, temporais. Então ele consegue aprender sobre si, sobre o seu grupo, sobre o seu contexto, sobre a contemporaneidade, observando os fatos que aconteceram, os fatos que foram explicados pela ciência histórica até agora, que estão abertos às novas reflexões sempre, e, principalmente, desenvolver no estudante a capacidade de não julgar. E não julgar no sentido de não impor os seus conceitos e seu jeito de ver o mundo do século XXI, sujeitando a história a estes interesses, a essas suas concepções. Quero dizer com isso, né, falando do anacronismo, que esse é o nome, né? O anacronismo é o nome que se dá a essa tendência de interpretar o passado, dando privilégios sobre a nossa interpretação, inclusive julgando, dizendo, este foi errado, aquele foi pior ainda, e tal, né? E passamos julgando como se nós tivéssemos corretos, né? E eles errados porque agiram assim, assado, ou certos porque agiram assim ou assado, né? Esse é o famoso anacronismo, né? Quando nós nos impomos sobre o passado. Quando nós nos impomos sobre o passado. Pois bem, insistindo. Portanto, estudar em história funciona mais como uma apreensão, como uma aprendizagem de observar as realidades, interpretar a realidade de maneira crítica, buscar aprender com aquilo que para aquele tempo atingiu tais e quais resultados e que, portanto, tais e quais resultados nos ensinam que não devemos fazer algo semelhante. Concepções que nos ajudam a refletir sobre elementos que se mantêm no tempo. Veja, a guerra se mantém no tempo. Várias guerras, cada uma no seu contexto, mas guerras
a violência, o interesse do mais forte sobre o mais fraco, a tendência do mais rico se impor sobre o menos rico, sobre o pobre, coisas que se mantêm, e lembrando que nós somos construção, não somos sujeitos naturais, né? Essas construções históricas que se mantêm, quais delas merecem essa continuidade? Quais dessas já tiveram tais e quais resultados ontem? E por qual motivo elas devem continuar essas tradições, esses jeitos de ver o mundo? O estudo da história amadurece em nós a capacidade de distinguir o que é um conceito meu internalizado de outros contextos que já existiram no tempo. Talvez isso me ajude também a distinguir o meu conceito de conceitos contemporâneos, mas diferentes dos meus. Que eu possa compreender, distinguir que eu tenho conceitos ocidentais que são diferentes dos orientais. Percebam que estudar história qualifica esse meu estudante, me qualifica enquanto pessoa para compreender que mesmo agora, neste momento, há povos indígenas que não desenvolveram a propriedade, não desenvolveram o apreço, a acumulação e ao consumo, grupos indígenas existentes hoje lá na Amazônia, que eles são nem melhores nem piores. Eles são diferentes e que talvez seja possível estudarmos a qualidade de vida deles e a nossa qualidade de vida para ver, afinal de contas, o que podemos aprender e apreender nestes dois conceitos. Que eu posso, para resumir, e todo professor de história sabe, né? Que estudar história não é uma enciclopédia, não é trazer eventos e eventos e eventos e dizer isso foi bom, isso foi ruim, né? Claro que é importante trazer os eventos, melhor dizendo, essenciais trazer os eventos, porque os fatos históricos, aqueles incontestáveis fatos, eles devem ser trazidos, evidentemente, né? Mas o principal é poder estabelecer a nossa capacidade crítica de distinção, aquilo que é minha concepção do meu grupo, do meu tempo, e as concepções de outros grupos de outros tempos, evitando julgamentos fáceis. Porque se eu julgo fácil um tempo histórico, é provável que eu julgue fácil grupos, sociedades do meu tempo, mas que são diferentes de mim. E a vontade e a tendência de julgar, de me impor, é muito forte. Precisamos, portanto, estudar muita história para qualificar a capacidade de crítica e de distinção. Saibamos que as pessoas são diferentes, em regiões diferentes, em tempos diferentes, que todos erramos, mas que só é melhor aquilo que qualifica. A história existe, o estudo da história existe para que qualifiquemos a nossa construção de ser gente no mundo. Para isso que existe história. Abraço e até a próxima.